Olá, pessoal, queridos alunos do LAC Concurso, tá certo? Hoje nós teremos nossa segunda aula sobre inquérito policial. Lembra, na aula passada, né? Na nossa primeira aula, nós falamos sobre o conceito de inquérito policial, sobre a natureza jurídica, sobre a finalidade do inquérito policial, sobre as características do inquérito policial. Nesta aula de hoje, nós falaremos sobre a atribuição, a forma de instauração de inquérito policial e outros assuntos. Os senhores sabem que inquérito policial, ele é um instrumento realizado pela Polícia Judiciária, tá certo? Seja ele Polícia Judiciária da União, a Polícia Federal, a Polícia Judiciária Civil, no caso de crime estadual, ou até mesmo a Polícia Judiciária Militar, no caso de crime militar, tá certo? Esse instrumento ocorre na primeira fase da persecução criminal. Este instrumento é desvestido, não possui contraditório e ampla defesa. Muito bem, vamos lá. Atribuição para presidir inquérito policial. Está lá no artigo 4º do Código de Processo Penal. Isto cobra de você na prova. Vamos perguntar para você, de quem é a atribuição para conduzir a fase da investigação? De quem é a atribuição para conduzir a fase de investigação em inquérito policial? Senhores e senhoras, a atribuição para presidir, a atribuição para ser encarregado de inquérito policial é do delegado de polícia. A autoridade policial para o Código de Processo Penal é o delegado de polícia. Ué, professor, o senhor está dizendo então que o Ministério Público não pode investigar? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. A investigação, ela não é uma atividade privativa da Polícia Judiciária. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou falando que o Ministério Público não possa investigar. Ministério Público pode investigar? Pode. Agora a pergunta é, Ministério Público tem atribuição para ser presidente de inquérito policial? Não. Isto é falso. Tá certo? O presidente do inquérito policial é a autoridade policial. E o que é a autoridade policial para o Código de Processo Penal? Delegado, delegada de polícia. Claro que aí vai se dividir, né, senhores e senhoras, de acordo com a esfera. Por exemplo, a atribuição na esfera federal é da Polícia Federal. Na atribuição na esfera federal militar, por exemplo, um crime praticado por mim, soldado do Exército, a atribuição vai ser de um oficial encarregado pelo IPM, um oficial, né, de um segundo tenente para cima, encarregado de ser o presidente do IPM, do inquérito policial militar, tá certo? Na Polícia Civil, num crime estadual, entra a figura do delegado de polícia, já que no militar nós não temos delegado de polícia. Lá, o presidente, a atribuição, quando for um crime militar, a atribuição fica para o oficial designado para ser encarregado do IPM. Muito bem, tá certo? E na Justiça Eleitoral, professor, no caso de crime eleitoral, de quem é a atribuição para investigar? É da Polícia Federal. É da Polícia Federal. E naquela cidade onde não tem sequer delegacia da Polícia Federal, não pode a Polícia Civil, professor? Pode, pode também. Mas essa é uma exceção da exceção. Porque a atribuição, por quê? Porque a Justiça Eleitoral não é uma da União? É. E quem é responsável para investigar os crimes que direto ou indiretamente afetam o interesse e serviço da União? Polícia Federal. Crime eleitoral, também investigado pela Polícia Federal, com aquela ressalva, né? Inclusive o TSE já se manifestou nesse sentido, com a ressalva de que naquela localidade onde não tenha delegacia da Polícia Federal, nada obsta de que a Polícia Estadual, digo a Polícia Judiciária Civil, tenha atribuição para um crime eleitoral, mas isso não é regra. Muito bem, tá certo? Uma outra situação que eles cobram aqui, olha só, guarda isso aqui, pessoal. A investigação, ela não é, eu repito, a investigação não é uma tarefa exclusiva da Polícia Judiciária Civil, ou da Polícia Judiciária Federal, ou da Polícia... Quando for pela polícia, aí sim, o inquérito policial será de atribuição do
delegado. É isso que eu estou dizendo. Mas, porém, contudo, entretanto, a investigação também pode ser feita pelo Ministério Público. A investigação também pode ser feita pelo Banco Central. A investigação também pode ser feita pela Receita Federal, né? Pela Receita Federal. A investigação pode ser feita também pela administração, de forma geral, através de um PAD, procedimento administrativo, processo administrativo disciplinar, ou até mesmo uma sindicância. E aí, outras autoridades que têm a previsão em lei para investigar, poderá investigar. A investigação é o gênero que pode ser realizada. A investigação é uma atividade. Esta atividade de recolher prova pode ser desenvolvida pelo próprio Ministério Público, pelo Banco Central, pela Receita Federal, pela administração, através do PAD, pelo próprio Parlamento, através da CPI, lembra disso? Ora, então eu não posso marcar numa prova, senhores e senhoras, que o cara vai cobrar de você sobre a atribuição. E aí coloca que é atribuição exclusiva da Polícia Judiciária Civil, ou da Polícia Judiciária Federal, da Polícia Federal, né? A atribuição é atribuição exclusiva à tarefa de investigação. Negativo. Isto é falso. A atribuição para conduzir inquérito, sim, é do delegado de polícia. Mas não significa que outras autoridades estão proibidas de investigar. Estão autorizadas, basta que tenha esta previsão em lei. Entendeu? Atribuição para conduzir inquérito. Isto sim é da autoridade policial. Tá bom? Mas não a exclusividade da investigação. Guarde isso e você não cairá nas pegadinhas. Olha aqui, pessoal. Diz o artigo 4º sobre a atribuição específica para o inquérito policial. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Está dizendo aqui o artigo 4º que, olha, o Estado, quando você for recolher prova através de inquérito policial, o encarregado é o delegado. O inquérito policial tem a finalidade de apurar uma infração e buscar quem é o autor do fato. É isso. Olha o parágrafo único, senhores. A competência definida neste artigo, a competência definida aqui, não excluirá a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Por aqui é que entra, então, para aí, o Ministério Público pode, Banco Central pode, Receita Federal pode, sim, sujeito que falsifique atestado médico para, né, ressarcimento de imposto de renda. Lembra lá? Tá? Para restituição. A Receita Federal é que vai investigá-lo. Depois tira uma cópia e manda para o Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal já pode oferecer denúncia, independentemente de inquérito policial. Tá certo? Então, muito cuidado, a atribuição é do delegado, mas outras autoridades também estão liberadas a investigar, desde que esta atribuição esteja prevista em lei. Pronto, senhores. Tá? Olha o que diz a Lei 12.830 de 2013. Pessoal que vai fazer polícia aí, ó, cuidado. Ó. Essa lei aqui certamente será cobrada de vocês. Porque olha aqui, ó, esta lei, na verdade, ela foi editada, né, aquela ali, em 2013, quando estava se discutindo ali a questão da PEC 37, retirar poder de investigação do Ministério Público, que não retirou. Então, esta lei, na verdade, ela cuida ali de disciplinar a atividade policial nas mãos do delegado, no sentido quando for inquérito policial. Olha aqui, ó. Artigo 1º diz o seguinte no parágrafo 1º. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias da materialidade e da autoria das infrações penais. O que é isso, professor? Isso aqui está dizendo, delegado, quando a investigação for através de inquérito policial, é seu, tá? A atribuição é seu. Caros alunos, então, não vamos cair naquela pegadinha dizendo que a sistemática processual autoriza o Ministério Público a presidir inquérito policial negativo. Ah, é, professor? Então tá tudo bem. Então imagina o seguinte.
que uma autoridade policial instaurou um inquérito policial e chega ao conhecimento do Ministério Público, professor, de que aquele delegado, ele está, na verdade, fazendo corpo mole em investigar o fato porque vai recair num amigo dele. Tá certo? Não pode o Ministério Público retirar esse inquérito policial do delegado e passar o inquérito policial para o Ministério Público, já que ele pode investigar? Não pode, senhores. Porque se assim o Ministério Público proceder, ele está tomando o inquérito policial e ele está se tornando presidente do inquérito policial, e presidente do inquérito policial não pode. O que ele pode fazer é instaurar uma investigação lá dentro do Ministério Público, através de um procedimento que ele dê o nome que ele quiser. Mas o inquérito policial é de atribuição da autoridade policial, entendeu? Mas não pode. E a própria administração da polícia não pode avocar esse inquérito? A própria administração pode. Aí sim, o diretor-geral da polícia, o chefe ali do delegado, ele pode tirar aquele de forma fundamentada, diz a 12.830, pode avocar e pode até distribuir para outro delegado. Mas não o Ministério Público tomar o inquérito para ele, tá ok? Tá? Instauração de inquérito policial. Agora nós estudaremos como é que se inicia o inquérito policial. Como é que se deflagra uma investigação através de inquérito policial. Tranquilo, pessoal? Está lá no artigo 5º do CPP. Vamos lá, senhores. Primeira forma de instaurar inquérito policial é de ofício, ex ofício. Tá? Como que é isso aqui? Qual a dinâmica? Como é que se instaura inquérito policial de ofício? Senhoras e senhores, instauração de inquérito policial de ofício ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato através das suas atividades rotineiras. Ninguém foi provocar o delegado. A vítima não foi lá fazer um boletim de ocorrência. O Ministério Público não mandou ele investigar. Ele, delegado, por exemplo, lendo um jornal, deparou-se com uma notícia em que, na verdade, revela um crime. Entendeu? Ora, se ele deparou com uma notícia que revela um crime, ele pega aquele jornal, edita uma portaria, faz um documento chamado portaria e passa a investigar. Mas para aí, alguém foi pedir para ele? Não. Ele atuou espontaneamente, por sua livre vontade. E ele pode fazer isso? Pode, nos crimes de ação penal pública incondicionada. Aí que eles fazem a pegadinha. Pode o delegado de polícia instaurar inquérito ex ofício, de ofício, por conta própria, em qualquer crime negativo. Porque tem crime que o ofendido tem que autorizar o Estado a investigar. Por exemplo, muito bem, a ameaça. Ora, se você que está me assistindo, Marciano, vou te matar, é questão de tempo, e eu registro um boletim contra você, mas lá no boletim de ocorrência eu coloco, não desejo representar, o delegado não pode instaurar termo circunstanciado, o delegado não pode instaurar qualquer outro procedimento investigatório, porque o crime de ameaça, no artigo 147, parágrafo único do Código Penal, diz que somente se procede mediante representação. Então, cuidado, senhores. Não é em qualquer crime que o delegado vai estar lá lendo o jornal e vai deparar com um crime e vai falar, não, vou instaurar um crime aqui. Não. Tem crime, delegado, que você tem que ser provocado. Por exemplo, crime de ação penal pública condicionada à representação. Por exemplo, crime de ação penal privada. Eu caluniei você que está me assistindo, O delegado, seu amigo, ficou sabendo disso. Sem a sua autorização, sem o seu requerimento, o delegado instaurou um procedimento lá, um inquérito policial, um termo de circunstância negativo. Não pode. Somente em crime de ação penal pública incondicionada é que o delegado pode instaurar inquérito policial de ofício. De ofício é por conta própria. Quando o delegado toma conhecimento do fato, não porque foi levado por alguém até ele, provocando a sua atuação. Espontaneamente, diretamente ele tomou conhecimento do fato, ok? Tá. Senhores, quando isto ocorre, quando o delegado fica sabendo do fato diretamente, não foi mediante alguém, não foi por interferência de alguém, isso recebe um nome.
né? E eu já estou juntando aqui dois tópicos num só, dois assuntos num só. Forma de instauração e notícia crimes. Notícia crimes, que né, significa noticiar um crime, apesar de latim notitia, mas se lê notícia. Notícia crimes é noticiar um crime. Porque, senhores, veja bem, a persecução penal, ela divide em duas fases, não é isso? Ela divide a primeira fase, que é a fase do inquérito policial, e a segunda fase, que é a fase da ação penal. Muito bem. Esta primeira fase, nós estamos estudando como que ela se inicia, como que é o início do inquérito policial. Estamos estudando, então, que o delegado pode abrir o inquérito policial por conta própria. Ninguém pediu e ele instaura o inquérito policial. Isto é possível em crime de ação penal pública incondicionada. Muito bem. Senhores, como é que o delegado ficou sabendo disso? Você está perguntando, como que o fato chegou até a autoridade policial, vamos chamar esse cara aqui de delegado, e o delegado iniciou as investigações. Este fato, quando ele instaura de ofício, chega diretamente. Espontaneamente, ele vai investigar, ele delegado. Não foi mediante alguém. Diferentemente, se fosse assim, o fato chegou ao Ministério Público, o Ministério Público mandou o delegado. Não é isso. O delegado estava lendo um jornal, o delegado recebeu uma denúncia anônima, mandou o seu investigador verificar o conteúdo daquela denúncia anônima, em cima de um relatório, já que não pode instaurar inquérito policial em cima de denúncia anônima, tem que fazer uma investigação preliminar, nós falaremos disso, tá? O delegado, através dessa atividade rotineira, diretamente conheceu do fato. Ora, senhores, isso recebe o nome. É como se você estivesse perguntando, qual a dinâmica? Nós temos que parar o seguinte, não se vai na delegacia fazer denúncia. Não se vai na delegacia fazer denúncia. Porque denúncia, senhores, é um instrumento, denúncia é do Ministério Público. Quando de posse do delegado, do inquérito, quando o Ministério Público, já de posse do inquérito, oferece uma acusação contra alguém para instaurar o processo. Esta acusação chama-se denúncia. Quando eu vou na delegacia, quando você vai na delegacia, você vai noticiar um fato. Daí a doutrina chamou de notícia crimes. Noticiar um crime. É esse que eu estou dizendo para você aqui, Notícia crimes, vai noticiar o crime, vai levar a informação, vai até a delegacia, tá certo? Como é que a informação chegou ao delegado? Diretamente, imediatamente, e ele começou a agir espontaneamente. Então recebe o nome de notícia crimes, direta, imediata, espontânea, inqualificada. Vamos entender isso aí, O delegado, o fato chegou até ao delegado diretamente. O delegado instaurou o inquérito policial e começou a investigar o fato. Esta investigação se deu de forma espontânea ou alguém provocou o delegado? Espontânea. Por isso que recebe o nome de notícia crimes espontânea. Também são todos sinônimos, direta, espontânea. Imediata. Por quê? Porque não foi mediante alguém que o delegado ficou sabendo. Foi diretamente. Inqualificada também é o nome que a doutrina dá para este tipo de abertura de inquérito policial ou pela forma como o delegado fica sabendo do fato. Guarda esse nome, notícia crimes, direta, imediata, espontânea ou inqualificada. Inqualificada. Quando alguém solicita ao delegado, é qualificada. Ninguém está solicitando a ele. O jornal que ele leu não foi feito
Não é, o jornal não está ali endereçado ao delegado fazendo um pedido de investigação. Não, o jornal está ali para você, para mim, para todo mundo que quiser ler. O jornal está ali, é só comprar, só ter acesso à matéria, não é isso? Muito bem, tá? A notícia crimes, né? Noticiar um crime, mas aqui como é que foi noticiado? Está dizendo que o delegado tomou conhecimento do fato diretamente. Senhores e senhoras, cuidado. Sobre o inquérito policial, indique a alternativa correta. A instauração de inquérito, letra A. A instauração de inquérito policial de ofício ocorre no caso de notícia crimes provocada, falso. Ó, ele junta um com a outra, ó. Sobre o inquérito policial, indique a alternativa correta. Letra A. A instauração de inquérito policial de ofício ocorre no caso de notícia crimes. Você vai colocar a resposta certa. Notícia crimes direta ou imediata ou espontânea ou inqualificada. Vai aparecer um desses nomes para você. Porque se aparecer assim, ó, letra D. A instauração de inquérito policial de ofício ocorre no caso de notícia crimes indireta, falso. Mediata, falso. Provocada, falso. Qualificada, falso. Tem que aparecer isso aqui. De ofício é quando a notícia do crime chega ao delegado diretamente, imediatamente, espontaneamente, de forma espontânea ele vai atuar, e é inqualificada porque ninguém solicitou a ele. Tá certo? Outra forma de instaurar o inquérito policial. E já fechando. Isto aqui somente nos crimes de ação penal pública incondicionada. Somente nos casos de ação penal pública incondicionada. Então, antes de entrar nisso aqui, eu vou chamar a sua atenção pelo seguinte. Eu já vi questão e que o examinador colocou certo. Ó. Veja bem, senhor. Vamos fazer aqui rapidinho para você? Só um pouquinho de sua paciência. Ó. Quando se fala em ação penal, nós falamos ação penal pública e ação penal privada. Quando se fala em pública, ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. A ação penal pública condicionada pode ser mediante representação ou mediante requisição do ministro da Justiça. Muito bem. Senhores, instauração de inquérito policial de ofício ocorrerá em, letra A, em qualquer tipo de ação penal. Falso. Porque está dizendo que então que na ação penal privada vai instaurar inquérito policial por conta própria. Não pode, porque aqui diz o CPP, tem que ter requerimento do ofendido ou de quem tenha a qualidade para representá-lo, para intentar o requerimento. Ora, na ação penal pública condicionada, num caso de ameaça, o delegado ficou sabendo da ameaça, mas se não tiver representação, então ele não pode instaurar inquérito policial. Então, ora, num crime de ação penal pública em que o ministro da Justiça é que tem que autorizar, por exemplo, crime de calúnia contra o presidente da República, a autoridade policial ficou sabendo, leu o jornal, ficou sabendo da calúnia, nada pode fazer se não tiver a requisição do ministro da Justiça. Então, para aí. Então, só sobrou isso aqui. Se ele não pode agir de ofício aqui, se na condicionada precisa da representação ou da manifestação do ministro da Justiça, só sobrou a ação penal pública incondicionada que lhe autoriza, delegado, a abrir inquérito policial de ofício. Muito bem. Aí vem o examinador e faz uma sacanagem com a gente lá na prova. Né? É possível a instauração de inquérito policial de ofício quando? Aí vai lá. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra A. Não, vamos fazer o seguinte. Sobre a instauração de inquérito policial, indique a alternativa correta. Letra A. O Código de Processo Penal não autoriza a instauração de inquérito policial de ofício. Vírgula, uma vez que requer sempre a manifestação da vítima. Falso. E se a vítima morreu? Quer dizer que não vai ter inquérito policial. E se a vítima não? Por exemplo, uma tentativa de homicídio em que a vítima casou com o agressor depois. Quer dizer que então, e ela não vai querer o processo? E não vai ter inquérito policial? Vai ter. Se for incondicionado, não interessa a vontade da vítima. Letra B, estamos falando sobre inquérito policial, indica a alternativa correta. Letra B. É possível a instauração de inquérito policial ex officio ou por conta própria,
né, em qualquer tipo de crime, em qualquer tipo de ação penal. Falso. Não é, porque aqui na ação penal privada precisa da manifestação do ofendido. Precisa do requerimento do ofendido. Muito bem. Letra C. É possível a instauração de inquérito policial de ofício nos crimes de ação penal pública. Para por aí. Não falou se é condicionado, incondicionado ou condicionado. É possível a instauração de inquérito policial de ofício nos crimes de ação penal pública. Você vem, ó, interrogação. Entendeu? E procura uma alternativa que esteja mais completa. Letra D. Letra D. É possível a instauração de inquérito policial de ofício apenas nos crimes hediondos. Falso. Onde que está escrito que só nos crimes hediondos pode ser instaurado de ofício? Negativo. Letra E. Letra E. É possível a instauração de inquérito policial de ofício apenas nos crimes dolosos contra a vida. Falso. Senhores e senhoras, sobrou quem? Sobrou a letra C. É possível a instauração de inquérito policial de ofício nos crimes de ação penal pública. Não disse que é incondicionada e nem condicionada, mas ele ficou no geral. Ele está dizendo, incondicionada não é pública? É, ele falou, é possível a instauração de inquérito policial de ofício em crime de ação penal pública? É, provavelmente ele está pensando, o examinador está pensando, pública incondicionada. Agora vamos imaginar, vamos trocar essa aqui e vai lá a letra E. É possível a instauração de inquérito policial de ofício nos crimes de ação penal pública incondicionada. Você vem falar, opa, esta está mais completa do que esta. Qual que é essa aqui? É possível a instauração de inquérito policial na ação penal pública. Qual que é esta aqui? É possível a instauração de inquérito policial na ação penal. É possível a instauração de inquérito policial de ofício em ação penal pública. Essa é a C, que você ficou em dúvida. É possível a instauração de inquérito policial de ofício em ação penal pública, quando o crime for de ação penal pública incondicionada. Você vem e fala, é esta a correta, porque ó, isto sim está exatamente de acordo com o estudo sistemático do Código do Processo Penal. Entendeu? Com isso você mata qualquer questão sobre nessa situação de instauração de inquérito policial de ofício, tá? Por conta própria, sem provocação. Prosseguindo, pessoal, prosseguindo, vamos lá? Seu tempo é precioso. Agora, a outra forma de abrir o inquérito policial, a outra forma de instaurar o inquérito policial é por requisição do juiz ou do Ministério Público. O que é isso, professor? O que é isso, requisição do juiz ou do Ministério Público? A requisição, senhores, é uma ordem. É uma ordem dada pelo juiz ou pelo Ministério Público para instaurar inquérito policial. Mas, professor, você não falou que o Ministério Público pode investigar? Pô, para que ele vai mandar investigar? Vamos imaginar que você seja promotor. Você recebeu lá uma notícia de um crime. Você não quer investigar na sua promotoria. Você não pode mandar o delegado investigar? Pode. Está lá no artigo 5º, inciso 2º do CPP. Você pode mandar, sim, o delegado investigar. Tá certo? Por exemplo, imagina que eu procuro você, juiz, ou você, promotor, e levo para você uma reclamação. Levo para você uma notícia crime. Ó, doutor, aconteceu isso comigo. Pô, estava lá no campo de futebol, pirei parará, jogando. O cara simplesmente iniciou uma discussão, depois ainda deu um tiro para cima, quase pegou em mim e tal. Você fala assim, mas vai lá na delegacia, registra um BO contra esse cara. Doutor, eu não posso ir na delegacia. Esse cara é amigo do delegado. Ah, é? Ou você, promotor ou juiz, diz, ah, é? Então para aí, ó. Vou escrever o que você está dizendo aqui, eu vou mandar esse delegado investigar. Eu quero ver se ele não vai investigar agora. Você está dando uma ordem para o delegado investigar. Requisição é uma ordem, senhores. É possível, requisição do juiz ou do Ministério Público para abrir inquérito policial em qualquer tipo de crime? Não. Somente em crime de ação penal pública. Cuidado. Somente em crime de ação penal pública. Por isso que você... Não adianta reclamar de mim quando eu fico colocando aquele quadro toda hora. Oh, vem cá. Quando a ação penal for pública, seja ela
incondicionada, ou seja ela condicionada à representação ou à requisição do MJ, do Ministro da Justiça. O Ministério Público, ele pode, tanto o MP quanto o juiz poderão requisitar a instauração de inquérito policial em crime de ação penal pública. Pode o juiz, pode o Ministério Público requisitar uma instauração de inquérito policial num crime de calúnia? Não, porque o crime de calúnia é de ação penal privada, a menos que seja calúnia contra presidentes da República, que vai cair aqui na pública condicionada, mediante a requisição do Ministro da Justiça. Senhores e senhoras, pode o Ministério Público requisitar a instauração de inquérito policial? Pode. Em qualquer tipo de crime? Não. Somente em crime de ação penal pública. Professor, na pública incondicionada ou na pública condicionada também? Em todas. Todas que seja pública. Seja na incondicionada ou na condicionada. Agora, detalhe. Se for na condicionada, tem que ter representação. Por exemplo, eu te ameacei. Eu te ameacei de praticar um mal injusto, tá certo? Você procurou o Ministério Público e deu uma declaração dizendo que te ameacei. No final da declaração, você coloca assim, doutor, mas eu estou registrando isso aí, ó. Coloca aí, doutor, que eu só estou registrando isso aí para fins porque eu vou entrar com uma ação de indenização contra o Marciano. Mas eu não quero nada criminal, viu? E o promotor coloca lá que você está registrando aquela declaração apenas para fins de reparação de danos. Mas então você não deu representação? E a ameaça exige representação. Promotor pode mandar instaurar inquérito policial se você não deu a representação, já que você falou que é só para fins de indenização? Promotor não pode. Então, é possível a requisição por parte do Ministério Público ou do juiz para instaurar inquérito policial em crime de ação penal pública, seja ela incondicionada ou condicionada. Porém, na condicionada, vai precisar ou da representação da vítima ou da requisição do Ministro da Justiça. Se chegar uma requisição para você, delegado de polícia, para instaurar o inquérito policial numa ameaça, por exemplo, não vamos nem entrar em detalhe que a ameaça é TCO. É termo circunstanciado, porque é crime de menor potencial ofensivo, exceto Maria da Penha. Vamos imaginar, ignora isso, vamos imaginar que o Ministério Público requisitou que instaurasse inquérito policial para verificar o crime de ameaça contra o Marciano. Você leu a declaração do Marciano dada lá no Ministério Público? Está lá escrito que eu não desejo representar. Você está obrigado a cumprir esta ordem? Não. Porque esta ordem é ilegal e o CESP já cobrou isso, perguntando se o delegado está sempre obrigado a cumprir ordem, requisição do Ministério Público. Não, porque a ordem é ilegal. Por que ilegal? Porque foi desacompanhada de representação, tá certo? Prosseguindo, então a requisição do juiz ou do Ministério Público é uma forma de instaurar inquérito policial, significa ordem, se em regra o delegado não pode descumprir, mas poderá, se for manifestamente ilegal, hipótese em que o delegado vai informar ao juiz e ao Ministério Público por que está deixando de instaurar inquérito policial. Um outro exemplo é quando o Ministério Público ou o juiz manda você, da polícia, instaurar um inquérito policial sobre um fato que ele mesmo diz que foi praticado há 25 anos atrás. Ora, senhores, o prazo máximo de prescrição no Brasil é 20 anos. Se o Ministério Público está mandando instaurar o inquérito policial, se o juiz está requisitando a instauração do inquérito policial num fato que foi praticado há 25 anos atrás, esta requisição é ilegal. Esta requisição não pode ser cumprida. Você não está obrigado a instaurar inquérito policial, tá bom? Que tipo de notícia crime é essa? Notícia crimes, indireta, mediata, provocada ou qualificada. Olha só, pega a de ofício, direta aqui, indireta aqui, imediata aqui, mediata aqui, espontânea, provocada, inqualificada, qualificada. Simples, pessoal. Quando o delegado toma conhecimento direto do fato, ele investiga espontaneamente. Quando o juiz ou o Ministério Público manda, ele
investiga porque foi provocado. Quando o delegado toma conhecimento do fato sem interferência de alguém, foi diretamente. Quando é o Ministério Público ou o juiz que leva o fato a ele, indiretamente ele ficou sabendo do fato, porque o fato primeiro chegou ao juiz ou ao Ministério Público. Daí é diferente de direta para indireta, de espontânea para provocada. Ora, foi mediante o juiz ou o Ministério Público que ele conheceu a notícia criminosa. Aqui foi imediatamente, não teve interferência de alguém. Aqui foi mediante alguém, da imediata. Aqui, ó, ninguém está solicitando a ele, por isso inqualificada. Aqui é qualificada porque tem uma requisição, ele está sendo provocado. Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. A requisição do Ministério Público constitui notícia crimes espontânea. Falso. Tem que aparecer uma dessas palavras. Tá bom, pessoal? Tá? Outra forma de instaurar inquérito policial, é o requerimento do ofendido. Quem é o ofendido, senhores? A vítima. Requerimento. Aliás, senhores, é a forma mais comum no Brasil de instaurar inquérito policial. Sabe por quê? Porque o pessoal vai na delegacia fazer boletim boletim de ocorrência. Você não chega na delegacia dizendo, eu vim fazer um requerimento. Você diz lá, eu vim fazer um boletim de ocorrência. Só que o nosso CPP desconhece essa expressão, boletim de ocorrência. Ele fala lá no artigo 5º, né? Requerimento do ofendido. Requerimento, senhores, é um pedido. Opa! Requisição é uma ordem. Requerimento, ele é um pedido. Requerimento é uma solicitação. Requerimento é um pedido, é uma solicitação para instaurar inquérito policial. Por exemplo, eu chego na sua delegacia e solicito que você investigue um fato, porque eu cheguei na minha casa hoje e ela estava arrombada e vários pertences desapareceram. Eu estou levando para você uma notícia de um crime, mas eu estou mandando você investigar? Não, eu não sou Ministério Público, eu não sou juiz, entendeu? Eu estou solicitando, eu estou fazendo um pedido. Muito bem, você disse que na requisição ele não pode negar, a menos que seja ordem legal. E no pedido ele pode? Pode, porque pedido não é ordem, então pode ser negado. Pode ser indeferido pelo delegado. Como assim, Marcelo? Indefiro a instauração de inquérito policial. Determina o arquivamento do boletim de ocorrência. E não é inquérito policial ainda, mas você falou na aula passada que o delegado não pode arquivar inquérito policial. E eu lembro muito bem que você falou que o artigo 17 do Código Penal, do processo penal, desculpa, porque do o artigo 17 é crime impossível, e o artigo 17 do CPP é que trata-se da indisponibilidade. Muito bem. Você falou que o artigo 17 do CPP veda o delegado de arquivar inquérito policial. E por que você está dizendo que agora ele pode ser negado, pode ser arquivado? Porque uma coisa é iniciar, outra coisa é arquivar no meio das investigações. Delegado, você não está obrigado a iniciar o inquérito policial quando partir a demanda da própria vítima, quando for requerido pela vítima. Você só tem que investigar quando for requisitado pelo Ministério Público ou pelo juiz, e mesmo assim com a ressalva de que, se for ilegal, você não está obrigado a cumprir. Muito bem. Pode ser indeferido? Pode. Pode ser negado. Cabendo recurso, cabendo recurso para o chefe de polícia. Sobre inquérito policial, indique a alternativa correta. Ou então o cara coloca assim para você, ó. Questão número 35. A autoridade policial, em vez de determinar a instauração do inquérito, determinou o arquivamento do requerimento feito pela vítima. Ponto. Diante da situação hipotética, indique a alternativa correta. Caberá recurso para. Diante da situação hipotética, querendo, não se conformando a vítima, esta poderá recorrer para. Letra A, Ministério Público, falso. Letra B, juiz, falso. Letra C, para o Papa, falso. Letra D, para a OAB, falso. Letra E,
para o chefe de polícia? Resposta correta. Negou um requerimento, né? Negou um requerimento de abertura de inquérito policial, cabe recurso para o chefe de polícia. Cabe recurso para o chefe de polícia. Professor, quem é o chefe de polícia? O CPP não definiu, cabe às unidades da federação, cabe aos estados definir quem é o chefe de polícia. A sua prova você vai se atentar, chefe de polícia. Professor, mais uma dúvida. Requerimento, então, ele é um pedido feito pela vítima, não é? É. Então, para aí, professor. Volta naquele quadro que você fez, que não aguento mais, mas vamos lá. Você disse que a ação penal, ela pode ser pública ou ela pode ser privada. Professor, eu já fiz um quadro desse lá em casa, está lá no banheiro, está em tudo quanto é lugar. Muito bem. A ação penal pública, ela pode ser incondicionada ou condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. Você tem que ir conversando assim com o seu material. Muito bem. Professor, então volta aí, professor. Requerimento do ofendido, professor. Porque você falou, professor, que requisição só pode em ação penal pública. Agora eu pergunto para você, professor. Requerimento do ofendido é possível em qualquer tipo de ação penal ou somente em ação penal privada? Porque fica fácil, professor. Ó, eu boto requisição para cá e requerimento só para cá. Não vai nessa. Requerimento é possível em qualquer tipo de ação penal, seja pública incondicionada ou pública ou ação penal privada. E vou te dar um exemplo, ó. Eu chego em casa, vejo ela arrombada. Os pertences desapareceram. No mínimo ali teve um furto qualificado por arrombamento, não é assim? Ou então eu fui assaltado, fui roubado, né? Muito bem. Delegado não ficou sabendo. Eu procuro a delegacia e faço um requerimento. Eu não estou fazendo requerimento em um crime de ação penal pública incondicionada, já que o furto ou o roubo é de ação penal pública incondicionada? Sim, está aí. Então eu não posso afirmar que isso é possível requerimento para abertura de inquérito policial quando o crime for de ação penal privada. Não, pode ser tanto na pública incondicionada quanto na ação penal privada. E aqui? Aqui o requerimento recebe o nome de representação, que não deixa de ser um requerimento, só que o CPP chama de representação. Eu fui ameaçado, procuro a delegacia, faço um boletim de ocorrência e peço providências. Eu estou fazendo uma representação, porque o crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação. Mas dentro dessa representação tem um requerimento, porque eu quero que tome as providências. Entendeu? Ora, muito bem, por isso que fala delatio criminis postulatória. Não esquenta com o nome, que daqui a pouco a gente chegaremos lá. Tá? Senhores, então, fechando. É possível instauração de inquérito policial, é possível requerimento para instauração de inquérito policial em ação penal pública, bem como em ação penal privada. Não vai marcar que somente em ação penal privada, tá bom? Olha aqui, senhores. Que tipo de notícia criminis constitui o requerimento da vítima ou do ofendido? Notícia criminis indireta, mediata, provocada ou qualificada. Se você observar, eu volto ali para você observar, é a mesma espécie de notícia criminis quando for requisição. Ó, notícia criminis indireta, mediata, provocada ou qualificada. Volta, vai para lá. Notícia criminis indireta, mediata, provocada ou qualificada. Claro, professor, isso aqui é simples, porque olha só, o fato está sendo levado mediante a vítima ou pela vítima até ao delegado, para que o delegado investigue. Tá certo? Tá. Se eu trocar aqui e colocar Ministério Público, seria o fato está sendo levado pelo Ministério Público até o delegado, para que o delegado investigue. Neste caso, seria requisição. Agora não, aqui é a vítima, o ofendido, está levando o fato. Fui lá na delegacia, o delegado. Estou aqui para registrar um boletim de ocorrência por causa disso. Então eu estou levando o fato. O delegado não está sabendo mais diretamente. Está sabendo por interferência, mediante a vítima. Por isso, mediata. O delegado não está agindo porque ele, espontaneamente, porque a vítima provocou, provocada. Não é
E a vítima está fazendo um pedido, não é simples ciência do fato. Ele está tendo ciência e alguém está pedindo, por isso qualificada. Não é indiretamente, não é diretamente que ele está sabendo do fato, não é diretamente. Agora é indiretamente, porque pela vítima ele ficou sabendo do fato. Diretamente seria se fosse aqui, ó. Isso não é, tá certo? Isso aqui é quando for de ofício, lembra disso? Quando for direta. Muito bem. Representação do ofendido. Representação do ofendido é uma outra forma de instauração de inquérito policial. Isto aqui você já sabe. A representação, esta forma de instauração, é em caso de ação penal pública condicionada. Fica tranquilo, eu não vou fazer o quadro agora, tá? Eu ia fazer, quase que eu voltei lá para fazer. Tá vendo? Ação penal pública condicionada à representação. Ameaça, por exemplo. Está eu e você num bar, tomando cerveja. E eu discuto com você, eu vou te ameaçar. Eu vou te matar. Um policial está do lado. O policial dá voz de prisão para mim. Leva eu e você para a delegacia. Você vítima e autor do fato. Chegando lá, o delegado vai perguntar para você, é verdade que o Marciano te ameaçou? Sim. Marciano, você ameaçou? Sim. O delegado vai te perguntar. Você deseja representar contra ele? Como assim, delegado? Porque a sua representação é a chave para o Estado atuar. Se você não assinar aqui a representação, se você não concordar, se não tiver representação, o Estado não pode atuar, o Estado não pode instaurar um inquérito policial, não pode fazer um TCO, um termo circunstanciado, porque o Código de Processo Penal diz o seguinte: nos crimes em que a ação penal depender de representação, não poderá, sem a representação, instaurar inquérito policial. Entendeu? Ora, então a representação é uma forma de instauração de inquérito policial em qualquer ação penal. Falso! A representação é uma forma de instauração de inquérito policial em crime de ação penal pública condicionada à representação. Isso recebe o nome. Quanto à notícia criminis. Isso recebe o nome. Olha aqui, ó. Chama-se delatio criminis postulatória. A doutrina chamou de delatio criminis postulatória. Ao mesmo tempo que está informando sobre, está autorizando a atuação do Estado, também está requerendo, tá bom? Nós estudaremos em ação penal, mas provavelmente eu senti que isso foi uma sua dúvida. Marciano, quanto tempo tem para fazer essa reclamação? Reclamação não. Quanto tempo tem para fazer uma representação? Por exemplo, Marciano, meu vizinho me ameaçou. Quanto tempo eu tenho para ir na delegacia, então? Já que você falou que mesmo que o seu delegado ficar sabendo, não pode instaurar de ofício, eu que tenho que ir lá na delegacia, quanto tempo eu tenho? Você tem 6 meses, você tem até 6 meses para representar. Marciano, e se porventura eu falecer durante esses 6 meses? O cara vai ficar impune? Não. Aí o seu cônjuge, né? O seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, atua em seu lugar, pode dar representação. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, né? Esposa, pai, né? Mãe, descendente, filho, etc. Irmão, não pode ser tio, sobrinho e tal. Tá? Mas isso nós estudaremos no momento oportuno, quando falarmos da ação penal. É que me veio isso na cabeça, senti que tinha que falar para você. Tá? Requisição do ministro da Justiça é uma outra forma de instaurar o inquérito policial. Quando? Quando exigido por lei. Quando a lei exigir. A lei exigir. A lei exigiu a requisição. Por exemplo, crimes contra a honra de chefe de Estado estrangeiro, crimes contra a honra do presidente da República. Neste caso, precisa de uma requisição do ministro da Justiça, que é endereçada ao Ministério Público, e o Ministério Público pode ou oferecer denúncia ou mandar instaurar inquérito policial. Mas, se o crime depender de requisição, não pode o inquérito policial ser instaurado sem a requisição. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Tá aí, ó. Não está tendo a manifestação aí contra o presidente Dilma? Imagina que tem um delegado, um policial federal lá, né, só infiltrado na manifestação, e ele fala, cara, eu vou prender esse aqui, tá falando que a Dilma é ladra, perigo, eu vou prender por calúnia. E ele dá voz de prisão, leva para o delegado de polícia
olha, pega o telefone, no máximo que ele vai ter que fazer, que ele pode fazer é ligar para o ministro da Justiça e falar, estou com um cara preso em flagrante aqui, ó, tá certo? De que é por calúnia, mas eu olhei o CP aqui, né, e diz que crime contra a honra de presidente da República só procede mediante requisição do ministro da Justiça. Não tem requisição do senhor aqui. O senhor vai mandar uma requisição? Não vou mexer com isso não, que isso aí vai feder mais ainda. Solta todo mundo e não pode fazer nada. Tá certo? É possível, o inquérito policial, sobre o inquérito policial indica a alternativa correta. A requisição do ministro da Justiça é imprescindível para a instalação de inquérito policial nos crimes envolvendo tortura praticada por policiais. O que é isso? Negativo. Nos crimes em que a lei exigir. Tá certo? Até porque a tortura de ação penal pública incondicionada pode instaurar até de ofício. Né? Delação. O que é delação, senhores? Delação é quando qualquer do povo, isso mesmo, qualquer do povo que não seja a vítima leva à autoridade policial a notícia de um crime. Qualquer do povo que não seja a vítima leva à autoridade policial a notícia de um crime. Como é que funciona isso, hein? Como é que funciona isso, qualquer do povo? Por exemplo, né, imagina que eu roubei você. Você que está me assistindo, o Marciano praticou um roubo contra você. Você nem procurou a delegacia, não quer nem saber disso, sabe que não vai virar nada, não quer saber, vai perder tempo, sei lá. Qualquer motivo você não procurou, você não é obrigado a procurar. A vítima é você. Seu vizinho falou para você, e aí, não vai fazer nada contra o Marciano? Você disse não. E o seu vizinho falou, mas eu vou. Você vai fazer o quê? Você falou para o seu vizinho. Eu vou lá na delegacia. Vai. Aí você fala para o seu vizinho, mas você não é vítima. Seu vizinho vai falar assim, vou porque é o seguinte, o roubo é de ação penal pública incondicionada. E o CPP fala que em crime de ação penal pública incondicionada, mesmo quem não seja a vítima direta, pode procurar o delegado e noticiar o crime. Isto recebe o nome de delação ou delatio criminis. Qual é o nome dessa espécie de notícia crimes? Está aqui, ó. Delatio criminis simples. Delatio criminis simples. Ou seja, alguém foi delatar um crime. Olha que interessante, ó. Se for a vítima a procurar o delegado de polícia, ela faz um requerimento, ou se for ação penal pública condicionada, ela faz uma representação. Se for um sujeito que não é a vítima, ele vai fazer uma delação, ele vai fazer uma delatio criminis. A diferença, guarde isso. Vão perguntar para você na prova se é possível a instauração de inquérito policial através de provocação de qualquer do povo e em qualquer tipo de crime. Negativo. Somente em crime de ação penal pública. E eu ainda digo a você, se tiver uma alternativa mais correta, você vai dizer ação penal pública incondicionada. Com aquela observação. Pode ser que o tarado examinador, ele não esquece dessa palavra. E o resto é absurdo. É possível a delação em que tipo de crime? Em crime de ação penal pública. Incondicionada. Com observação que pode ser que não apareça essa situação, esta palavra para você na sua prova. Mas se aparecer, você vai marcar esta porque está mais completa, tá certo? Então, Marciano, para aí. Ó. Se o meu vizinho, então, ficou sabendo que eu fui caluniado. Calúnia é de ação penal privada. Ele não pode ir na delegacia e fazer uma delação? Não. Ele pode até ir, mas você vai ter que dar uma procuração com poderes especiais para ele te representar. Porque é como se você estivesse indo na delegacia. Tá certo? Porque em crime de ação penal privada, o que tem a ver o terceiro com isso? Se no crime de ação penal privada, né, o aspecto, o bem lesado, pertence a você. Não tem nada a ver com a sociedade. A honra é sua, não é de calúnia. Então, daí porque não cabe delação. Não cabe delação em ação penal privada. Ah, Marciano, para aí. Você já vem com o quadro. Isso mesmo. Naquela ação penal... Mas agora eu vou reduzir para você, não vou nem para lá. Na ação penal pública, na ação penal privada, não cabe delação em ação penal privada.
Delação que você está dizendo, não é uma delação premiada. Não. Delação é quando qualquer do povo vai até o delegado e leva a notícia de um crime. Delação premiada é outra coisa, é uma colaboração espontânea, tá bom? Não pode em ação penal privada. Claro que não, professor. Não pode, sabe por quê? Porque na ação penal privada, professor, quem tem que provocar o Estado é o próprio ofendido. Parabéns para você, isso mesmo, tá? Auto de prisão em flagrante. Auto de prisão em flagrante também instaura inquérito policial, também inicia o inquérito policial. Como assim, professor? O cara foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Homicídio na forma tentada. É levado para a delegacia e lavra o flagrante. Senhores, a lavratura do flagrante, aquela documentação, já dispensa requerimento da própria vítima, já dispensa requisição, dispensa adelácio criminis, né? Dispensa dispensa tudo. Por quê? Porque o próprio auto de prisão em flagrante já é inauguração do inquérito policial. Lavrou o flagrante, é como se estivesse também ali, naquele momento, instaurando inquérito policial. Tanto é verdade que quando o sujeito é preso em flagrante, o delegado tem quantos dias para terminar o inquérito policial? Em regra, 10 dias. Isso mesmo, tá? A lavratura do flagrante, o auto de prisão em flagrante, já é suficiente para abrir o inquérito policial. Isto recebe um nome. Notícia criminis coercitiva ou forçada. Notícia criminis coercitiva ou, pode aparecer para você na sua prova, isso aqui, ó, forçada. Como assim, professor? O sujeito está sendo levado à força até a autoridade policial. E juntamente com ele, também está indo a notícia do crime. Sim, porque olha só, o policial militar chega para você, delegado. Vai, delegado, ó. Esse cara aqui foi preso em flagrante pela prática do crime descrito no artigo tal. Ele foi preso em flagrante por uma tentativa de furto, por exemplo. Você está levando a pessoa e a notícia. Por isso recebe o nome de notícia criminis coercitiva ou forçada. Porque ninguém que é preso em flagrante vai lá por querer. Ele é forçado a ir à delegacia, tá bom? E aí, senhores, olha os artigos aqui sobre isso que eu falei para você, ó. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício. Tem dúvida o que é de ofício? Então, pode na ação penal privada iniciar de ofício? Não, porque está aqui no crime de ação penal pública. Outra. Nos crimes de ação penal pública, pode ser iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representá-lo. Ou a requerimento do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representar. Nos crimes de ação penal pública, então pode também a vítima requerer a instauração de inquérito policial. O requerimento a que se refere o número 2, o inciso 2º, conterá sempre que possível. Este requerimento feito pela vítima, ele tem que ter sempre que possível. Nem sempre será possível. Você vai lá fazer um requerimento, quais informações que tem que você passar para o delegado? A narração do fato, com todas as circunstâncias. Claro, o que aconteceu? delegado, eu estava num bar, assim, chegou um cara, começou a olhar para mim mal encarado, tal, quando fui no banheiro, ele veio, trompou, deu uma porrada em mim, você está contando os fatos. A individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer. O delegado vai questionar, vai ter no requerimento, quem que você acha que é? Quem é o autor? Eu não sei, mas eu acho que é o João da Silva. Por quê? Porque ele saiu da cadeia faz umas 3 semanas, e todas as pessoas viram ele rondando ali, você pode sinalizar, tá certo? Indicar os sinais característicos. Não sabe o nome, mas sabe o apelido, sabe as características físicas. A nomeação das testemunhas. Você tem testemunha disso? Tem. Quem que é? José, Maria, Pedro, Mané. A indicação, a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Isso aqui é o que tem que conter no requerimento. Do despacho que indeferir é negar, né? Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia, não para o Ministério Público, não para o juiz, não para o AB, para o chefe de polícia. Qualquer pessoa do povo, Adelácio aqui, ó,
qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal e em que caiba ação pública, poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Isso aqui é delácio. Você foi roubado. Não vai na delegacia? Não. Seu vizinho disse, eu vou. Sim, ele é qualquer pessoa do povo. Ele pode ir, pode, porque o roubo é de ação pública. Agora, ele poderia, se fosse de ação penal privada? Não. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela. Quem é ela? A representação. Não poderá sem ela ser iniciado. Está dizendo para você, se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, digo ameaça, e se a pessoa diz que não quer representar, não pode ter inquérito. Ela tem 6 meses para representar. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. O que está dizendo isso? Se o crime for de ação penal privada, não cabe ao juiz, não cabe ao Ministério Público requisitar. Cabe ao particular, ao ofendido, requerer. Delegado, mesmo que você fique sabendo de um crime de ação penal privada, você não pode instaurar de ofício, porque de ofício está na pública. Eu digo pública incondicionada. Olha só essa questão. CESP, escrivão de polícia 2012, não sei se eu passei para ela para vocês na semana passada. A respeito do inquérito policial, julgue os itens que se seguem. Apesar do sigilo do inquérito policial, eu acho que eu já passei, mas vamos lá. Apesar do sigilo do inquérito policial, é assegurado o seu amplo acesso ao investigado e a seu advogado, em qualquer circunstância, ainda que haja diligência em curso, claro que não. Entendeu? Aquelas em andamento, não pode. O inquérito policial, peça imprescindível para a propositura da ação penal pública ou da ação penal privada. Ele é prescindível, não é isso? Senhores e senhoras, falamos então da nossa segunda aula sobre inquérito policial. Vem a terceira e vem a quarta. Inquérito policial, nós estamos batendo aqui detalhe por detalhe, porque se você vai fazer investigador de polícia, agente, escrivão de polícia, promotor, juiz, técnico, analista, defensor, delegado, oficial de justiça, qualquer concurso que cobre inquérito policial, você tem que estar preparado para qualquer questão, tá certo? Por isso nós estamos batendo detalhe por detalhe. Até a próxima aula, tá? Satisfação, qualquer dúvida, eu estou em marciano.neves@hotmail.com. É sempre uma satisfação poder te ajudar nessa caminhada do concurso público, que eu sei que não é fácil, ok? Mas é promissor, tá certo? Basta dedicar que você conseguirá, tá bom? Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para você experimentar o nosso super curso básico da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para o cargo de agente, que atende tanto, claro, investigador e escrivão. Este nosso curso super básicos, tem mais de 260 videoaulas nesse padrão da aula que você assistiu, somente professores top de linha, por apenas 10 mensalidades aí, 10 mensalidades de R$15, você terá 100 dias de acesso, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo? Gostou? Quer assistir mais aulas? Quer fazer o nosso curso completo? Mais de 260 videoaulas por apenas 10 mensalidades aí de R$15. Tá certo, meus amigos? Ó, papo sério com vocês, o melhor custo-benefício da internet você encontra aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Opa, já ia esquecendo, você quer baixar o material de apoio dessa videoaula? Então clique aqui embaixo, você poderá fazer o download gratuitamente dessa grande videoaula de nossos professores. Tchau, fui, espero vocês. Clique LAC.